A preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Essa relação é do tipo subordinada, ou seja, entre os elementos ligados pela preposição não há sentido separado, individualizado. Ao contrário, o sentido da expressão é dependente da união de todos os elementos que a preposição vincula. Observe nessa oração os elementos ligados por preposição. Amigas, de Ana, modo, de dançar. Se tirássemos a preposição de, a oração não teria sentido algum. As amigas de Ana parabenizaram o seu modo de dançar. Veja como tem sentido. Ana esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Esperou com entusiasmo elementos ligados por preposição. Esse tipo de relação é considerada uma conexão, em que os conectivos cumprem a função de ligar elementos. A preposição é um desses conectivos e se presta a ligar palavras entre si, num processo de subordinação, denominado regência. Porque a preposição liga dois termos da oração subordinando um ao outro, ou seja, relacionando um regente a um regido. O termo regente aqui é um verbo. O verbo precisar pede um complemento. Quem precisa de? O complemento é ajuda, que é o termo regido, exigido pelo verbo precisar. De é o elo, é a preposição que conecta as duas palavras. Quando o termo regente, que exige o complemento, é um verbo, chamamos de regência verbal. Na frase Ana é fiel a Deus, o termo regente é um nome. Quando o termo regente é um nome, temos uma regência nominal, porque o termo pede um nome. O nome pode ser um substantivo, adjetivo ou advérbio. Ainda pode haver uma regência circunstancial. Ocorre quando um verbo é acompanhado de um adjunto adverbial, normalmente de lugar. Moro em Recife. O termo regente exige um complemento e o complemento aqui, ele é circunstancial de lugar. O que aprendemos até aqui? Que a preposição é uma palavra invariável, tem uma função conectiva e estabelece a relação da regência verbal, nominal ou circunstancial. Quem tiver dúvidas sobre regência verbal e nominal, é só rever as aulas que tem aqui no canal. Além das preposições serem fundamentais para a regência, elas classificam-se em essenciais, que são as que exercem exclusivamente a função de preposição, ou seja, elas sempre atuarão como preposições. E acidentais, que são aquelas que, além de exercerem a função de preposição, podem ter outras funções morfológicas, pertencer a outras classes gramaticais, dependendo do contexto. As essenciais é fundamental que você memorize. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, per, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. São apenas essas. Também temos as locuções prepositivas. Locuções é formada por duas ou mais palavras com o valor de preposição. Uma dica, sempre terminando por uma preposição. Veja. É importante observar que algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras. Assim, quando na junção dos termos
não houver perda de elementos fonéticos, teremos uma combinação. Veja os exemplos. Fomos ao teatro. A preposição ao é a combinação da preposição a com o artigo o. Aonde você vai? Aonde é a combinação da preposição a com o advérbio onde. Quando da junção da preposição com outra palavra houver perda fonética, teremos a chamada contração. Observem, dona da festa. A preposição da é a contração de di mais a, e houve a perda fonética da vogal e. Penso nele. Nele é a contração de em mais ele. Houve a perda fonética da consoante M. Por fim, toda fusão de vogais idênticas forma uma crase. Veja a crase nas frases vamos à escola, referiu-se àquela moça. Veja mais alguns exemplos de contrações e combinações. Combinações, não há perda fonética. Contrações, há perdas fonéticas. Observem. Lembre-se de memorizar as preposições essenciais. Como diferenciar a preposição a do artigo a? Artigo é uma classe de palavra variável, preposição invariável. Basta você passar a frase para o plural e aí você consegue descobrir a fruta, as frutas. Deu certo? Artigo. A você, a vocês. Aqui é preposição, porque eu não posso colocar o a no plural. Veja como o sentido das orações mudam, trocando a preposição. Conheceu pessoas em Paris, ou seja, conheceu pessoas naquele lugar, naquela cidade. Conheceu pessoas de Paris, ou seja, conheceu parisienses. A origem da pessoa é parisiense. Amo refrigerante de limão. A matéria, ele é feito de quê? De limão. Amo refrigerante com limão. É o acompanhamento. Qualquer refrigerante acompanhado de limão. Veja como a preposição de pode expressar efeitos de sentidos diferentes. Ana morreu de rir. A preposição aqui indica a causa. Qual é a causa da morte? O riso. O livro de Ana sumiu. Aqui a preposição tem o sentido de posse. De quem é o livro? De Ana. Comprei casa de madeira. A preposição aqui tem um sentido de matéria, o material que constitui a casa, madeira. Essa música é de Tom Jobim. A preposição aqui tem um sentido de autoria. Quem é o autor da música? Tom Jobim. Estou em Paris. A preposição em está estabelecendo uma relação de lugar. Eu viajei durante as férias. A preposição durante estabelece uma relação de tempo. Vamos escolher por sorteio. A preposição por estabelece uma relação de modo. Qual será o modo da escolha? Sorteio. Estou tremendo de raiva. A preposição de estabelece uma relação de causa. Qual é a causa da tremedeira? Raiva. Não gosto de falar sobre religião. A preposição sobre estabelece uma relação de assunto. Eu vim para ficar. A preposição para estabelece uma relação de fim ou finalidade. Ana feriu-se com o garfo. A preposição com
estabelece uma relação de instrumento. O instrumento que aferiu, o garfo. Hoje vou sair com meus amigos. A preposição com estabelece uma relação de companhia. Voltarei a andar a cavalo. A preposição a estabelece uma relação de meio. Devolva-me o anel de ouro. A preposição de estabelece uma relação de matéria. O material do anel, ouro. Este é o cão de Ana. A preposição de estabelece uma relação de posse. O Flamengo jogou contra o Corinthians. A preposição contra estabelece uma relação de oposição. Tomei um copo de leite. O com. A preposição de e com estabelece uma relação de conteúdo. O conteúdo que contém dentro do copo. Vendi o livro a R$20. A preposição a estabelece uma relação de preço. Ela descende de índio. A preposição de estabelece uma relação de origem. Ana formou-se em jornalismo. A preposição em estabelece uma relação de especialidade. Vocês puderam observar que as preposições estabelecem várias relações de sentido e é preciso observar e analisar no contexto. Veja as últimas observações e dica do uso da preposição. Na hora da escrita, eu não posso colocar a preposição antes do sujeito. Por exemplo, apesar do exame não estar pronto, sei que dará tudo certo. Aqui está incorreto. O correto seria: apesar de o exame não estar pronto, sei que dará tudo certo. Veja mais um exemplo. Está na hora do governo ajudar os mais pobres. Esta oração está correta? Não. Como deveria ser? Está na hora de o governo ajudar os mais pobres. Esta é a forma correta. Estão lembrados da tabelinha das preposições essenciais e acidentais? As preposições essenciais só têm a função de preposição. É as que vocês devem memorizar. As acidentais, elas podem assumir outras funções. Observe estes dois exemplos para você compreender algo muito importante. Quem liga orações desenvolvidas é a conjunção. Oração é qualquer enunciado que contém um verbo. Aqui eu tenho o primeiro verbo, trazer. Então, eu tenho a primeira oração. Eu tenho o segundo verbo, estudar. Logo, tenho a segunda oração. Quem é que liga orações? Quem liga as orações é a conjunção. Expliquei isso aqui na aula de conjunção. Lembram? Aqui, a palavra que está ligando as duas orações. Para. Essa palavra é uma conjunção ou é uma preposição? Ela é uma preposição, porque ela está ligando uma oração reduzida. A oração reduzida é aquela que termina com um verbo na forma nominal. Vocês estudaram as formas nominais nas aulas de verbo. Quais são as formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. O verbo trazer não está na forma nominal, ele está conjugado. Quem está na forma nominal é o verbo estudar, que está no infinitivo. Portanto,
temos uma oração reduzida. Toda oração reduzida, ou seja, que possui verbo na forma nominal, são ligadas por preposição. Nesse caso, chamamos essa preposição de acidental, porque ela está ligando um termo que geralmente não é ela que liga. As conjunções não ligam orações reduzidas. Quem liga é a preposição acidental. No segundo exemplo, temos duas orações, e essas duas orações não têm verbo no infinitivo. Os dois verbos estão conjugados. Então, não estou diante de orações reduzidas. Neste caso, quem é que liga as orações desenvolvidas? As conjunções. Então, na oração, ela trouxe para que estudasse. Para que é uma locução conjuntiva. Aqui não existe preposição acidental. É uma locução conjuntiva, que tem a mesma função da conjunção. Agora teste sua aprendizagem. Responda essa questão completando com a preposição a perante, de, para, com. Pause o vídeo se necessário. Confira quantas você acertou. Lembre-se de comentar e divulgar com os colegas.